Um dos principais fatores do crescimento das tribos urbanas é justamente o crescimento das novas mídias, que vem mostrar e facilitar a descoberta e a comunicação entre os tribalistas da sociedade atual. E qual a sua opinião sobre a relação da mídia na parte da divulgação das tribos urbanas? Olha, veja bem, uma outra tese que aparece em vários pensadores pós-modernos, inclusive no Maffesoli, é que nós somos uma sociedade da imagem, né? Ele até tem um livro chamado A Contemplação do Mundo, onde ele trata muito dessa questão da imagem. Então essa onipresença da imagem, ela é realizada, ela é concretizada através dos meios de comunicação. Então, não adianta apenas existir, você tem que ter visibilidade através dos meios de comunicação, dos meios de informação, se não a partir da grande mídia, mas através hoje da internet. Tanto que você vê que muitas comunidades, muitas dessas tribos, elas estão lá dentro da internet, seja através de comunidades como o Orkut ou outras, porque agora existem várias, foram essas grandes, vamos dizer assim, sites, eles foram se multiplicando, e dentro desses sites você vai encontrar o quê? Comunidades, pessoas que têm afinidades e que se encontram muitas vezes só nesse mundo virtual, mas não só, muitas vezes se extrapola para uma realidade social de convívio, de grupos que se encontram, seja em shopping center, seja em grupos de oração, seja em atividades esportivas, seja em atividades artísticas, né? Então, de qualquer maneira, essa revolução que foi provocada pela internet, ela facilitou a disseminação e a formação, inclusive, desses grupos, dessas tribos. O principal fator de identificação das tribos é o vestuário, que faz com que os participantes estejam cada vez mais parecidos. Da minha tribo depende das meninas e dos meninos. Os meninos já são mais arrumadinhos, já aquela coisa no gel, cabelo no gel, muito perfumado, muito arrumado. As meninas já são calça frouxa, algumas gostam muito de se arrumar, de vestir, então depende muito, não é nem da tribo, depende das pessoas, porque a tribo todo mundo pertence à mesma tribo, que gosta das mesmas coisas, só que são das pessoas, se elas vão como do jeito que elas querem, do jeito que elas se sentem bem. Calça jeans, rasteira e uma blusinha básica. Cara, eu sou muito desajeitada, visto qualquer coisa. Na hora de acordar, uma camiseta e uma jeans, uma saia, uma camiseta normal. Sou bem... tento ser o mais confortável possível. Geralmente o que me influencia mais é o esporte, né? Porque como eu sempre tenho que jogar, então eu sempre estou me vestindo de roupas de esporte, um pouco assim, mais leve, mais confortável. Minha tribo, ela se veste de uma forma meio alternativa, mas sem perder assim, as características dela. E isso não significa também que a galera ande de qualquer jeito, não saiba se vestir. Só cada um faz mais ou menos a sua moda. Assim, ninguém proíbe nem inibe o outro de usar nada. Não. Existe um grande questionamento que Maffesoli nos apresenta, que seria a do indivíduo moderno, que sempre busca a sua individualidade na sociedade, se destacar. Quando ele encarna um personagem de uma tribo, ele se destaca, porém ele dentro da tribo vai ser apenas mais um, além do que não se sabe até onde vai a sua liberdade na tribo. Ele quer usar a roupa adequada, escutar um estilo de música e cultivar o mesmo pensamento. Você é livre de escolher em qual tribo você quer pertencer? Mas será que você vai ser um indivíduo livre dentro dessa tribo? É relativo, porque se você é livre para se identificar em algum lugar, você gosta de alguma coisa e vai procurar isso. E geralmente você encontra isso numa tribo. Se você encontrou é porque é o seu jeito. Quando você está na tribo, não necessariamente você está seguindo regras, você está se identificando ali. De certa forma, mas quando você escolhe uma tribo, você já tem que saber que aquilo ali é necessário, de certa forma. E aí vai se adequar, né? Você tem que gostar aquelas regras que você está se propondo. Se não gostar, você não pertence à tribo, tá? Não, acho que hoje em dia a gente é livre, bastante livre até nas nossas escolhas acho que pode existir sim algumas tribos bem fechadas, mas
com certeza nessas eu não entro, até porque eu não sou muito de seguir regras e de ter leis e ter que seguir sempre a mesma coisa. Então, eu acho que hoje em dia você tem toda a liberdade para escolher o que quer, onde quer, com quem está e onde está. Agora, uma ou duas tribos mais fechadas, mas o resto, assim, pelo menos as que eu me dou são meio abertas, por isso é que eu faço parte supostamente delas. Não, eu acho, assim, eu me sinto bem livre pra trocar de tribo porque eu sou bem eclética. Eu escuto de Caetano Veloso até MC Serginho, entendeu? São coisas bem diferentes. Eu não me sinto presa porque a minha essência é a mesma. Continuo sendo Ana Carolina, jornalista, Gosto de estudar e tudo, mas assim, é o que eu disse do comportamento. Eu não vou me comportar numa ópera do mesmo jeito que eu me comporto num funk, mas existe essa liberdade. Não, assim, lógico, eu tenho isso comigo, não é questão de frescura, porque é tribo. Não, quando eu vou para um determinado local, eu sei qual roupa usar e qual para cada ocasião, né? Então, por exemplo, se eu vou para um forró, eu já vou mais despojado, vou com bermuda, vou com uma blusa. Se eu já vou para uma boate, eu já vou mais arrumadinho, uma calça jeans, cabelo no gel, mais arrumado. Depende do local, né? Roseno, qual a sua opinião em relação à questão da liberdade com as tribos urbanas? Na verdade, essa questão das tribos urbanas, né, que foi um conceito que ganhou muita força com os escritos do professor Michel Maffezoli, essa questão da liberdade tem a ver com a questão da afinidade, ou seja, as pessoas procuram essas tribos, esses grupos, né, por conta de afinidades. Quer dizer, elas não são obrigadas, e tanto que ele fala que, vamos dizer assim, o cimento que une essas tribos é o prazer de estar junto. E qual assim a questão da liberdade, já que hoje em dia as pessoas conhecem todas as tribos diversas e ela sabe que quando entra numa tribo, ela tem que seguir algumas regras, alguns padrões, algum tipo de vestuário. Qual a questão essa questão da liberdade? Será que os indivíduos são livres? São livres. Por quê? Porque essas pessoas não estão dentro dessas tribos por uma obrigação ou por uma necessidade. Elas foram por um processo de identificação. Elas também não são obrigadas a permanecerem. E o que é que ocorre? As tribos elas vão se formando de acordo com as singularidades desses indivíduos. Então veja bem, e é por isso que há uma tendência muito grande de você ter grandes tribos e dentro dessas tribos você vai ter, vamos dizer assim, subtribos, né, subsistemas grupais, né, que vão se formando de acordo com singularidades. Obrigado, professor Roseno Amorim. Espero que a gente possa ter esclarecido um pouco mais sobre a questão das tribos urbanas. Obrigado e até a próxima.